Boa tarde, está começando mais um Ligado em Você com Mauro Piscini. Como eu falei, né? Estamos aí na quarentena, tô gravando aqui da minha casa para vocês aí de casa também, né? Fiquem em casa, gente. Vamos respeitar que logo tudo isso vai passar. E também a gente, como não está podendo ir à rua, né? Gravar algumas matérias, então a gente está trazendo algumas matérias, algumas novas, né? Mas algumas aí para ajudar vocês aí que estão em casa. A primeira matéria de hoje vai ser, a gente vai conversar com uma dermatologista, né, a doutora Fabiola, ela que vai falar algumas tecnologias novas na área de dermatologia. Também vamos conversar com o doutor William Ortega, vamos falar aí sobre harmonização facial. E a doutora Grace Shorders, ela que é ginecologista, vai falar um pouquinho aí das principais dúvidas das mulheres, né, com relação aí à sua saúde. Também vamos ter uma dica bem legal para os casais aí que estão nessa quarentena, e quem vai dar as dicas para a gente é a Denise Save, juntamente aí com o Caíto Maia, vão dar essas dicas pra gente. Também vamos ter novidades aí da Sorri Fácil. Quem vai falar pra gente é o Dr. Denis, ele que vai falar aí de Foz do Iguaçu, de Cascavel também. E vamos falar hoje as nossas dicas da Casa Vergara. A gente vai ser para você que gosta de uma boa carne. E é o Marlon Carvalho que vai dar essas dicas pra gente diretamente da Casa Vergara, né? Mas para começar o Ligado em Você de hoje, então vamos falar com a dermatologista aí, Fabiola Ribeiro. Confira aí. E é sempre muito bom a gente saber coisas novas relacionadas à dermatologia. Então eu vou conversar com a doutora Fabiola, que vai explicar pra gente a respeito de um procedimento de uma máquina que ela adotou aqui na cidade de Toledo. Tudo bem, doutora? Tudo bem, Núbia? Tudo jóia. A gente vai conversar hoje sobre a plataforma Zai, uma plataforma de laser que ela é bastante versátil, ela faz alguns tratamentos bem interessantes. E doutora, a respeito desses procedimentos, o pessoal de casa entender um pouquinho mais. O que ela atua, como que ela pode ser trabalhada, como que é essa parte? Depende muito da queixa do paciente. Então, hoje a gente trabalhou com 3 tipos de queixa. A gente fez o tratamento de manchas de rosto, nós usamos uma luz pulsada, que é uma das opções que a máquina traz. E a gente fez, então, o tratamento para clareamento dessas manchinhas tipo sardinhas no rosto. O segundo tratamento que eu fiz, na verdade, eu associei alguns tratamentos, né? Foi para uma pessoa jovem que queria dar um efeito gloss no lábio, um efeito brilho, deixar um pouco mais avermelhado o lábio. Então a gente usou um método diferente que se chama a plataforma, o manípulo é o 2940, e ela faz assim como se fosse um estímulo de colágeno, ela hidrata um pouquinho a pele num procedimento rápido e não doloroso, não fica casquinha, não fica vermelha, é bastante legal. A gente fez nessa mesma paciente um estímulo de colágeno intraoral. Então, eu usei uma ponteira que eu coloquei ela do lado de dentro da boca, para que ela atuasse dentro pela mucosa, né? E assim a gente consegue um efeito de estímulo de colágeno sem aparecer na pele, né? Então é bem legal para quem quer melhorar, por exemplo, o bigodinho chinês, quem quer melhorar às vezes aquelas ruguinhas que o pessoal chama de código de barra. E nessa paciente eu também usei uma ponteira que a gente chama periocular. Ela faz assim o estímulo do colágeno para a gente melhorar essas pequenas ruguinhas da pálpebra, um procedimento bem rápido, também não é doloroso, é bastante bacana. E o meu terceiro paciente hoje, ele fez o tratamento das cicatrizes de acne, que é uma outra opção do nosso aparelho. Ele fez um tratamento fracionado não ablativo, que tem algumas vantagens em relação ao ablativo, que é aquele que fica assim, ele é um laser mais forte, ele queima mais a pele e dá um período, a gente chama de downtime, um período de pós-operatório mais prolongado. Este que eu usei hoje, ele é um fracionado não ablativo, ele não queima muito a pele, ele traz um conforto um pouco maior para o paciente e, inclusive, uma recuperação bem mais rápida nos próximos dias, ele não afasta do trabalho, né? Bastante bacana esse tipo de tratamento. Esse, dentre outras modalidades de tratamento, a gente tem nesse aparelho, a gente consegue tratar tatuagens, maquiagem definitiva, a gente trata estrias, faz rejuvenescimento da pele, estímulo de colágeno e aí vai pra frente. E doutora, é muito bom você falar isso pro pessoal de casa, porque cada um vai de encontro que procura, né? A área da dermatologia está aí para auxiliar as pessoas, para deixar as pessoas mais satisfeitas com si, né? Hoje em dia a área desses procedimentos estéticos é muito ampla. E talvez por oferecer tantas opções, os pacientes eles ficam muito confusos em relação a isso, né? Então, talvez uma das melhores coisas que o médico tem a fazer
é uma boa anamnese, uma boa orientação, uma boa informação, né, do paciente em relação ao que ele pode esperar de um procedimento como esse. Os pacientes, eles confundem muito a toxina botulínica com o preenchimento, com o laser, e eles, né, acabam fazendo assim, talvez até uma fantasia do que você consegue, né? Tem muitos que vêm e dizem assim, eu queria tirar essa cicatriz com o laser. O laser, infelizmente, ele não consegue tirar uma cicatriz, ele trabalha a cicatriz continua na pele, mas ele consegue talvez modelar, deixá-la mais discreta. Então, esse tipo de talvez crença, né? A gente acaba desmistificando um pouco o aparelho, os tratamentos, e eu acho que isso ajuda o paciente a ele se posicionar, ele escolher muito bem o procedimento para ele não ter assim nenhuma expectativa que não é real. Acho que isso é bem importante a princípio. E, doutora, a respeito também da dor, né? Varia de cada procedimento, como que é essa parte que o pessoal às vezes fica interessado, mas fica com aquele medo. E a dor que eu vou sentir? O laser, em geral, ele é um procedimento mais para o lado da dor, né? Ele tem alguma expectativa dolorosa, sem dúvida. Às vezes mais, às vezes menos, depende da potência que você escolhe no aparelho e depende qual a profundidade que você quer chegar. Então, quando, por exemplo, eu trato cicatrizes de acne, ela é uma das queixas mais difíceis, uma das mais difíceis que a gente tem na dermatologia, porque ela tem, de certa forma, uma profundidade muito grande. Às vezes a cicatriz ela não é tão grande de extensão, ela não é tão larga, mas ela é profunda, ela é aquele furinho dentro da pele. Para você conseguir atingir essa profundidade que a cicatriz se encontra, você tem que usar uma energia maior, e com isso você acaba produzindo um dano térmico maior na pele, isso é uma queimadura maior, e com isso o paciente tem mais dor, né? Então existe sim, em geral os lasers eles dão uma dor mais pro aquecimento, tudo que aquece a pele estimula colágeno, então a maioria dos lasers eles são lasers quentes, né? Uma boa parte das ponteiras ela traz uma superfície gelada para amenizar essa dor e para tentar também proteger a pele do paciente em relação à queimadura. Mas, de modo geral, o laser é um tratamento quente e é um tratamento que causa dor por causa desse calor intenso que ele provoca. E, doutora, depois de ter feito o procedimento, varia os cuidados? Tem que aplicar alguma coisa depois? Como que cada paciente deve cuidar? São duas dúvidas muito comuns, né? Como cuidar da pele antes do laser, como cuidar da pele depois do laser e se esse tipo de procedimento pode ser feito sim ou não no verão, né? Que é uma dúvida muito frequente. Então, assim, de certa forma, todos os procedimentos podem ser feitos no verão. O que vai modificar é o cuidado, a quantidade de cuidado que você vai ter com essa pele. Obviamente, num período onde você tem mais sol, a oferta de sol é maior, a quantidade de cuidado que você tem que ter em relação ao sol é maior também. Mas a gente pode tratar os pacientes no verão. O que a gente não deve, muitas vezes, é tratar o paciente bronzeado. Não é? O paciente bronzeado, a pessoa com a pele bronzeada, ela corre um risco muito maior de manchar depois de um procedimento a laser. Então, a gente prefere esperar ela perder o bronze para daí você tratar. Em relação aos cuidados pré-laser, sempre é muito importante você vir à consulta, a gente vai orientar o que fazer, como cuidar da pele, como preparar a sua pele para o laser, que existe sim um preparo com produtos, né, com alguns ácidozinhos, talvez você vai fazer até um pré-peeling para você conseguir um resultado melhor com uma sessão de laser e assim por diante. O cuidado do pós-operatório, talvez um dos mais importantes, né? Então, de modo geral, a gente usa alguns produtos anti-inflamatórios logo depois do laser. Esses que incham a pele ou deixam ela mais queimadinha, a gente usa muito anti-inflamatório. A gente tenta usar esses produtos de uma certa forma, assim, não abusar, porque a inflamação, o inchaçozinho da pele, muitas vezes ela é bem-vinda, é assim que a gente estimula o colágeno, né? Então, você vai sim usar um filtro solar, isso é muito importante, você vai usar algum creme hidratante, um creme regenerador da pele. A gente pode fazer, como eu fiz para esse meu paciente, a gente pode fazer um drug delivery, aproveitar o período logo após o laser para você aplicar um produto sobre a pele, uma vitamina C,
um Resveratrol, alguma coisa que você vai aproveitar aqueles canaizinhos que o laser abriu na pele para que esse medicamento ou essa substância entre com uma profundidade maior. Então, a gente usa o drug delivery para isso. E logo depois disso, a gente vai fazer alguma coisa que amenize a dor, né? Uma compressinha fria, alguma coisa. Nos próximos dias, ele vai cuidar muito com o sol, vai higienizar muito bem a pele, lavar a pele, mantê-la limpa e seca, e vai hidratar com um hidratante específico para isso. E, doutora, desses 3 procedimentos que você deu de exemplo hoje pra gente, respeito é uma sessão, 2, como é que funciona essa separação? Depende muito da pele, da queixa do paciente, depende muito o que a gente gostaria de chegar com os procedimentos. Mas, de modo geral, quando são procedimentos mais intensos, a gente usa menos sessões, um número menor de sessões. Quando são procedimentos um pouco mais suaves, você precisa usar mais sessões para você compensar essa suavidade. Então, no caso da cicatriz de acne, a gente sabe que é um tratamento de certa forma prolongado. Às vezes você demora mais de 1 ano, às vezes até 2, 5 anos em tratamento. Tem que ser um tratamento tranquilo. O paciente não está assim correndo atrás do prejuízo, né? A cicatriz ela já está bem instalada e você vai ter todo o tempo do mundo para tratar. Já quando a gente tem, por exemplo, um tratamento de uma mancha de pele, alguma coisa, o paciente, muitas vezes aproveita o período do inverno, que não é muito comprido aqui em Toledo, né? Então, a gente não tem tanto tempo assim para tratar, a gente faz uma sessão um pouquinho, 2, 3 sessões num período curto. Então, depende muito da queixa do paciente, depende da pele, né? Por exemplo, um preparo de uma noiva. A gente prepara muito as noivas. O preparo dela começa 1 ano antes do casamento, né? Você deixar a pele bonita, viçosa, tirar cravinhos. Esse laser, inclusive, tira cravinhos, né? Ele tem alguns procedimentos bem legais. Então, a gente tem que ter essa demanda, na verdade não é demanda, a gente tem que ter disponível todo esse tempo para que você possa preparar a pele no tempo dela. Isso é muito importante, nada de correria também, né? Uhum. Doutora, eu quero te agradecer por ter recebido a nossa equipe. Espero que vocês aí de casa tenham gostado. Saber um pouquinho mais, entre em contato com o seu médico, sua médica dermatologista, porque ela é pessoa especializada para falar sobre o procedimento ideal para a sua pele. Show de bola, né, doutora Fabiola? E muito obrigado pelas dicas e obrigado a Nubia Auer, né, por fazer essa matéria aí pra gente. E olha só, agora a gente vai para um rápido intervalo. No próximo bloco, vamos falar aí sobre a harmonização facial e seus cuidados com o Dr. William Ortega, diretamente de Cascavel. É daqui a pouquinho aqui no Ligado em Você.